Boa noite. Ui. Estamos aqui já, aguardando. Oi, Maria Kátia, boa noite. Ei, Lisandra, Giane, bem-vindos. Kátia, Kelly, a Daniele já entrou. Ah, que bom. Boa noite. Zé Luiz. Olá, Boa noite! tudo bem? Tudo bem e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda, bem-vindos todos que estão chegando. Você está me ouvindo bem? Tá dando para me escutar também? Perfeito, limpinho. Tá bom. Ó, para quem está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou a Priscila, do Cefac, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. E esse final de semana está tão lindo, que a gente começou na sexta-feira com a Dora, falando da família, e aí a família enveredou para os filhos. Ontem nós falamos com a Lisandra sobre o papel dos pais, né, na evangelização das crianças. E agora a gente vai falar com a Daniele sobre a importância do espiritismo na infância, da doutrina espírita na infância, né? Então, antes da gente começar, como eu sempre faço, vou fazer uma leitura. E ontem eu tinha escolhido um outro texto que eu normalmente abro ao acaso, e quando eu fui abrir, me saiu um papelzinho que foi o texto de Meimei. Que inclusive, Lisandra, eu fui fazer a oração à noite com as crianças, e qual o livro que eu pego? De Meimei também. Ontem Meimei estava reinando aqui em casa. E para não sair dessa sintonia, hoje eu vou fazer de novo uma leitura da Meimei. Ah, não, errei. Não é da Meimei, não. É de Emmanuel, mas está na mesma vibe. Chama Essas Outras Crianças. Quando abraças teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira com displicência fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie sob teto acolhedor, sustentando-o à feição do jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhe cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostrece leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra sem que mão amiga socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lado abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor.
de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier. Eu nunca tinha lido, fiquei bem engasgada. Se apresente para eu me recompor. Eu também não conhecia a mensagem, né? Mas, por incrível que pareça, eu trouxe bastante Emmanuel aqui para nós. Eu acho que ele é um professor maravilhoso, dentre tantos outros professores, né? Que nós temos aí nesse espiritismo maravilhoso, essa doutrina maravilhosa, que só tem a acrescentar. Este tema de hoje, que é a importância da doutrina espírita na infância, é de suma urgência. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O meu nome é Daniele e eu tenho a página do Arco Espírita que começou em janeiro deste ano. Mal sabia que estaríamos nessa situação da pandemia, né? E que o espiritismo tomou uma proporção maravilhosa junto com essa pandemia. Então, surgiram vários outros canais, vários outros grupos, né? E tantas coisas maravilhosas para acrescentar na evangelização. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar um pouquinho, para transmitir isso para vocês. E eu gostaria de dizer que eu sou professora da educação infantil também, e a evangelização, ela é algo bem recente na minha vida, embora a minha formação espírita é desde os 6 anos de idade. Mas como evangelizadora, faz pouco tempo, viu? Que bacana. Olha, gente, a página é muito bacana. Conteúdo bem bacana e voltado para os nossos pequenos, assim como o da Lisandra. É mais que urgente, né, Daniele? A gente falar da evangelização dos pequenos, isso é mais que urgente. Ontem eu assisti, eu acompanho as lives, às vezes eu não consigo acompanhar ao vivo, porque eu tenho meu pequenininho também, mas eu sempre assisto depois e o canal tá excelente, tem vários assuntos importantes para a gente trazer à tona do espiritismo. E eu acompanhei a Dora na sexta-feira, acompanhei a Lisandra ontem, e eu fiquei assim, arrepiando o tempo todo quando ela ia falando. Porque tudo que ela ia falando, por coincidência, algumas coisas nós trouxemos aqui hoje para falar também. Que ótimo. Que bom, eu estou muito feliz. Eu também estou muito feliz de estar aqui transmitindo um pouquinho, né? Um grãozinho de areia que forma aí o oceano todo, tanta gente maravilhosa trabalhando e trazendo tantas coisas lindas, né? Para as crianças, para os jovens. E vamos lá. Bora. Ó, o Jesus está quase nascendo, viu? Jesus está quase nascendo. Deu certo o tutorial? Eu tô ali, eu e ele, a gente ainda tá no romance. Se precisar de ajuda, chama lá. Tá bom. A gente ajuda. Obrigada. Então vamos lá. Bom, para a gente poder começar a falar um pouquinho da evangelização, nós vamos ter que voltar um pouquinho na reencarnação, né? E aí vocês vão entender na sequência o porquê que nós vamos voltar na reencarnação. É o princípio de tudo, né? A nossa escola tá ali na reencarnação. A gente reencarna nessa linda escola que é o planeta Terra para nos aprimorarmos moralmente, né? E evoluirmos. Então estamos aí, batalhando, né? E tentando a cada instante essa melhora. Então, é importante a gente lembrar que todos nós somos espíritos que já reencarnamos muitas e muitas vezes. Então, nós temos aí uma carga, né? Um histórico, mas a reencarnação nos possibilita, mesmo com o histórico e todas as épocas pelas quais nós passamos, nós temos o reinício, o restart, a reencarnação. Né? Que é o recomeço e que é uma coisa maravilhosa. E Deus nos dá um presente grandioso que é o véu do esquecimento. Então a gente reencarna novinho em folha, embora nós ainda tenhamos, né, os resquícios
que a gente traz Sim. e que faz parte para que nós consigamos trabalhar aí nessa evolução. Então, quando a gente reencarna, existe um processo maravilhoso que é o planejamento reencarnatório. Então, ali naquele planejamento reencarnatório, é organizado, né? Aonde nós vamos nascer, o meio em que vamos nascer, quem serão os nossos pais, tudo interligado da forma mais maravilhosa para este aprimoramento, né? Para esta evolução. E aí, a gente tem a maravilha do bebê, né? O espírito, ele reencarna, e aí ele escolhe aquela família, aquela mãezinha, e ele vem estar ali no ventre da mãe. Embora a gente saiba que o corpinho do bebê está se formando, o espírito ele ainda não está completamente no bebê. Ele fica ali e vai tendo um processo em que aos pouquinhos eles vão se juntando para que haja o reencarne de fato, né? Uhum. E o que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque hoje em dia, né, eu não sei se é de agora, mas eu estou tendo acesso há pouco tempo sobre a forma de evangelização. Então, inclusive, eu vou citar uma pessoa, a Lisandra citou ontem, que eu arrepiei quando ela disse que o filho dela foi evangelizado com a Sheila Passos, né? E a Sheila Passos, ela é maravilhosa, ela traz toda essa evangelização, esse carinho, esse amor por esse espírito ainda na pré-concepção. Então, olha que maravilhoso, é possível a gente trabalhar a evangelização desde muito cedo. Não precisa esperar a criança crescer, né? Não precisa esperar ficar adolescente para compreender. Não, a gente está lidando com o espírito, embora num corpinho de criança, e que a gente tem que ir adequando, né, as faixas etárias, o conteúdo, mas o espírito, ele está ali, né, e ele traz essas questões do passado. E o que a Sheila falou? Ela falou uma coisa que eu fiquei assim... Quando eu engravidei, na verdade, meu filho tem 1 ano e 3 meses. Eu não sabia, olha só, para você ter uma noção, a gente não sabe. Eu não sabia que ele estava sendo evangelizado na minha barriga enquanto eu ia para a evangelização. Eu não sabia que ele recebia evangelização quando eu dava aula para as crianças antes dele estar na minha barriga. Olha que maravilhoso. E aí, juntamente com o que a Sheila nos traz e com o livro Evangelização no Mais Além, que é um livro maravilhoso, para quem quer conhecer um pouquinho como funciona a evangelização, a estrutura da espiritualidade, a tecnologia da qual eles dispõem é maravilhosa. Então, aí que eu fui ler este livro, que foi indicado pela coordenadora da casa maravilhosa em que eu trabalho, que eu fui acolhida com muito carinho. E lá, ela indicou esse livro e eu fui ler. Na hora que eu comecei a ler, eu me emocionava de ver a maravilha, né? Às vezes a gente fala assim, não, ele tem que aprender a ler, escrever para evangelizar. Não, gente. O espírito, ele está ali. Ele já pode ser trabalhado, ele já pode ter esse contato com Jesus, né? Com essa luz divina desde antes dele vir para o ventre. Então ela traz de maneira maravilhosa. Quem tiver oportunidade, acessa lá no YouTube, que é lindo demais. E como que isso funciona, né? Como que acontece, na verdade, esse processo todo da evangelização? Aí você fala, bom, o bebê, ele tá ali na barriga da mãe, mas como que ele sente? O bebê sente, né? Hoje é comprovado cientificamente que o bebê, ele sente tudo, ele sente as emoções da mãe, ele sente os pensamentos, as vibrações. Então, a espiritualidade utiliza de vários outros elementos também presentes na mãe, e a mãe, ela é uma médium desse bebê. E aí ela auxilia nessa evangelização. E que lindo, né? Até você... é demais, é maravilhoso. Que lindo. Quando eu lia, eu chorava, porque eu falei, meu Deus, o meu filho passou por isso
né? Ele recebeu essa evangelização ainda ali no meu ventre, antes até mesmo. E quantas outras crianças, né, também passam por este processo. E ela fala uma coisa muito legal, porque assim, os espíritos, todos nós que estamos aqui, nós somos espíritos ainda de terceira ordem, né? Nós estamos ali na escala evolutiva como os seres ainda imperfeitos. Estamos ainda tentando aprender muita coisa, ainda lapidando ali para ver se a gente vai evoluindo, e a doutrina nos ajuda demais, né? A gente estudar Kardec e trazer os ensinamentos para o nosso cotidiano, tentar pelo menos, né? Tentar, exatamente. Nós somos seres ainda muito falhos, né? E como somos ainda espíritos que reencarnamos e vivemos muitas eras, nós trazemos muitas coisas de outras encarnações. Então, quando o espírito ele está ali no ventre da mãe, ele tem incertezas, ele tem medo. Será que eu vou conseguir? Né? Será que vai dar certo dessa vez? Será que eu não vou cometer os mesmos erros das encarnações passadas? Então, essa cobrança, essa consciência é muito forte. Até porque nós estamos indo para um planeta, né? Nós estamos tendo uma transformação muito grande e nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. E essas crianças que estão vindo, né? Eu não sei você, mas eu observo até na sala da evangelização, cada pergunta, menina, eles querem saber, por exemplo, quais foram os compostos que foram utilizados para a constituição do planeta Terra, né? Imagina, eles querem saber se existem mundos mais evoluídos do que os nossos, do que o nosso planeta Terra. Então, eles trazem muita carga, um dispositivo que está sendo ativado aí. E no caso desses espíritos, que às vezes estão ali no ventre da mãe, por que é de suma importância e auxílio, né, essa evangelização ainda no ventre, para dar esse suporte ao espírito que tem essas incertezas, né? Porque a gente sabe que tem espíritos que vêm todos felizes. Eles vêm alegres pela nova oportunidade. Sim. Nossa, vamos reencarnar, tá me dando oportunidade. Vamos lá. Mas a gente sabe que tem os espíritos que às vezes eles têm ainda o receio. E eu presenciei, né, pessoalmente, uma experiência de um espírito que ele tinha, assim, a questão do suicídio, de outras encarnações. Então, ele veio pela primeira vez, não conseguiu ficar, né? E aí a mãe sofre um aborto. Né? Não vamos generalizar, porque existem casos e casos, mas para a gente ver a importância da, evolução, da evangelização desde esse princípio, desde esse início, né? E aí foi feito todo um trabalho com ele e ainda teve uma segunda vez em que ele recuou, ficou com medo de cometer os mesmos erros e aí ele veio novamente e deu tudo certo. Né? Ele conseguiu. Que confiança, né? Sim. Que confiança. Estreitar os laços de confiança naquela que irá o acolhê-lo, né? Isso é muito lindo. O Apolo, pelo que eu estou vendo, é um garoto, dizendo que a mãe dele foi orientada a frequentar a evangelização desde que descobriu que estava grávida. E desde então nunca mais saiu do centro espírita e ele está lá também. Ai, gente, o Apolo é um fofo, né? Eu acompanho ele é demais, gente, explicando essas crianças de hoje em dia, eu tô falando, explicando sobre o perispírito, sobre o espírito, sobre o corpo físico. É demais, né? É uma graça. Ele é uma graça. E é isso, né? Quando eu, na verdade, já frequentava, mas quando tem essa orientação é maravilhosa. E precisa ter um olhar, né, para que nós estruturemos de uma maneira que consiga atender essas gestantes, né, para fazer esse trabalho. A gente sabe que ainda está em desenvolvimento, está em estruturação muitas coisas da evangelização, né? Mas é fundamental porque um adulto não nasce adulto. Exatamente. Ele não nasce adulto. Exatamente. Eles nascem crianças, né? E aí é que a gente entra na parte mais maravilhosa de tudo isso. Porque depois que o espírito
ele está ali no ventre da mãe. Deixa eu só passar aqui, que eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel, um trecho que você falou lindamente, o texto vai casar com o que a gente vai trazer aqui também. E o espírito, quando ele reencarna, aí vem toda a coisa maravilhosa. Ele reencarna novinho em folha. Embora ele traga ainda aquelas questões de vidas anteriores, ele recomeça. E aí a gente tem o período maravilhoso, que é o período infantil. Então, tendo toda essa estruturação durante a gestação, a mãe recebeu aquele apoio, recebeu aquela estrutura, aquela vibração, aquele carinho, aquele amor e aquele espírito foi conduzido a se conectar, né, a Deus, se conectar aos ensinamentos de Jesus. A criança reencarna, ela nasce, de fato, né? Kardec diz que quando ocorre o grito de fato, a criança reencarnou. E a gente passa por um período que é o período infantil. É o período mais... Gente, ser criança é tudo de bom, né? A gente está começando a fazer tudo, aprender tudo de novo. É maravilhoso. E nesse momento... Eu posso falar uma coisa rapidinho? Você claro. Falando aí, óbvio, eu fui longe, né? Que coisa mais linda. Eu chamaria do pré-natal da evangelização. E quantas mães que se deparam com a deficiência do seu filho não seriam acolhidas, né? Se essa evangelização começasse desde cedo. Porque sem demagogia, sem mentira, porque não tem necessidade disso. O diagnóstico do meu filho foi bastante tranquilo para mim, porque me disseram que ele desencarnaria. Então, eu ganhei um presente. Ponto. Mas muitas mães, sobretudo aquelas que só têm aquele filho, idealizaram um mundo perfeito. E não significa que uma criança deficiente não seja perfeita. Ela é perfeita no que é. Exatamente. Ela é perfeita no que é. Só que ninguém consegue se imaginar, poxa, eu vou engravidar e vou ter um filho deficiente. Ai, que alegria! Você não vê isso. Você não vê esse tipo de acolhida. E seria a coisa mais perfeita e mais maravilhosa se todo esse tipo de trabalho fosse feito no pré-natal. Porque ainda que você se deparasse com um novo, porque é novo, a deficiência é uma coisa nova, né? Nova no sentido de estar sendo apresentada a você, mas seria mais suave. Seria mais suave, mais acolhedor, porque é toda essa parada da organização da reencarnação. Exatamente. E foi lindo o que você falou, eu acho que é exatamente isso, né? Precisa ter um acolhimento, precisa começar a modificar um pouquinho essa visão. Eu vou te falar que, enquanto professora da educação infantil, nós recebemos também crianças com desenvolvimento, com transtorno global do desenvolvimento. Esse ano nós recebemos uma criança, né, com transtorno global do desenvolvimento, que além dele ter o aspecto autista, ele tinha outras questões englobadas, né? E nós também recebemos crianças com deficiência. E a escola, vou falar da escola, né? Que não deixa de ser, evangelização, ela é uma educação também, né? Mas eu vou falar da escola, que nós temos ainda muita dificuldade, enquanto professor, tá? De estrutura para essas crianças, de material para essas crianças, de um apoio para auxiliar o desenvolvimento dessas crianças. Então, é de suma urgência esse olhar. Nós precisamos começar a modificar o nosso olhar para tudo isso, né? E aí, o que acontece? O professor ou o evangelizador, né, quando ele acolhe esse irmão querido que chega até ele, porque não chega ao acaso, a gente faz o quê?
a gente começa a produzir material para tentar trazer, Exatamente. né, coisas novas para essa criança, né, para que ela participe, para que ela se integre, porque ali tem um espírito que, embora esteja nas suas questões, né, da deficiência, é um espírito que escuta, um espírito que está ali recebendo as vibrações, né? Então Que precisa sente? sim. Nossa, demais, gente. É um ser Sim. humano, né? E Mas eu ele sente. não. Eu sei, tem toda essa questão. Eu participo de um grupo de mães atípicas e eu nem falo Uhum, muito porque a minha visão é um pouco diferente no sentido de se na própria família ainda é novo a questão da inclusão, é difícil a inclusão na família, o que dirá na sociedade? Então a gente tem que falar, precisamos, é urgente, mas tudo com muita doçura, sabe? sim, Como um bom mineiro, você vai comendo pelas beiradas e vai fazendo o que você falou que faz. Você procura produzir material inclusivo, material que dá um olhar, sabe? Que dá um olhar não da diferença, mas da integração. Porque o exatamente. fato de ter uma criança com um transtorno do espectro autista não faz dela melhor ou pior. Não Exatamente. faz. Eu não Exatamente. sou revoltada. Ai, porque não tem inclusão? Não sou. Não sou. Eu sou feliz de ter sido incluída nesse universo da deficiência e eu espero poder, com a ajuda do meu filho, na verdade dos meus filhos, poder tirar a trave de outros olhos, assim como eu tirei dos meus. Exatamente. E você já está começando esse trabalho, né? Já está começando aos pouquinhos, trazendo aí pequenas questões. Eu acompanhei ontem também, né? Quando você conversava com a Lisandra, em que você comentou a situação do acolhimento, né? Que você teve. A gente tem que ter muita delicadeza e muito amor, né? Quando a gente recebe qualquer pessoa que seja, né? Nós temos que acolher com amor, com carinho. Ninguém sabe os problemas que o outro vive, ninguém sabe as situações pelas quais o outro passa. Então a gente acolhe com carinho, né? Traz a mãe para participar, né? E vamos criando meios, vamos modificando para que a gente consiga ter essa integração, né? É muito Sim. importante. Eu vejo na escola também, com esse menininho. Agora a gente está à distância, né? Eu não estou tendo mais contato, mas era maravilhoso. Sabe o que que eu fazia? Ele detestava ficar dentro da sala de aula. E na educação infantil a gente ainda não tem, né, pelo currículo, a educação infantil do municipal não exige que a gente ensine ainda letras, né, escrita. Nós trabalhamos mais o brincar. Aí ele ficava, menina, incomodado de ficar dentro da sala fechada. E eu falei, meu Deus, isso deve ser horrível para ele. Ele fica escutando as Sim. crianças conversando. Eu falei, quer saber? Vamos pegar a motoca e vamos lá para fora. E aí a gente ficava lá brincando e eu ia trabalhando com todas as outras crianças, né? E eles brincando com ele e assim ia. Então a gente tem que Vem para o começar a ter Rio, esse... vem para o Rio Ah, evangelizar meus meninos e dar aula para meus oh meu pequenos. Deus, Bora, oh bora meu vir para Deus. cá. Mas a gente tem que começar a ter esse olhar pelo ser humano em geral, né? Pelo ser humano em geral, em todas as questões. E o Sim, Espiritismo, ele nos chama, ele grita para que nós, né, possamos ver estes irmãos como iguais, né? Esses irmãos que estão ali. Então a gente precisa trazer sim, e eu acho excelente esse ponto pelo qual você tocou, que é algo que eu vivo também na escola, né? E a gente não tem suporte. Eu cheguei para a diretora e falei assim: olha, eu vi algumas figuras para trabalhar, porque eles são muito visuais, né? Eu sim, comecei a pesquisar material, o que eu posso fazer para ajudá-lo,
né? E aí eu falei, olha, eu achei um material para imprimir, tem como imprimir? E a situação assim, né, de escola pública, falta verba, toda essa questão, né? Eu falei, não, então eu vou ver se eu compro uma impressora, porque a minha quebrou, e eu imprimo para ele e monto. Só que aí acabou que a gente nem voltou mais. Em março já estava todo mundo em casa e eu não tive oportunidade. Provavelmente esse ano eu não encontro mais ele. Eu acredito que a gente nem Que volta esse pena, ano. É. que pena. Além E de visual, é musical também. Você pode ir pelo sim, lado da música, que você vai sim. ganhar pontos, muitos pontos. Você sabe que Eurípides de Barçanufo, que fez a primeira escola espírita, né? A primeira escola com educação espírita foi Eurípides de Barçanufo. E ele elenca várias questões que podem ser trabalhadas na criança, em qualquer indivíduo, em que a gente vá despertando a música, a arte, né? Então existem vários meios e a música é algo maravilhoso. Todas as crianças, tem uma criança, nem adulto, né? Que não goste. E é excelente. Então, a gente vai trazer a questão. Posso continuar? Por favor, desculpa, te interrompi, Imagina! fez uma janela, desculpa. É assim, viu? Na hora que eu ia montando, eu falei, meu Deus, mas isso dá um assunto que, né? Então vamos tentar compilar aqui para a gente não estender tanto. E aí vem a questão que Emmanuel nos traz no livro O Consolador, que é a questão 109. Por que o período educativo, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O que será que acontece nesse período, né, que se vê tanto, eu falei para você que talvez eu me emocionaria muito, porque a espiritualidade, ela tem, assim, todos os trabalhos, existe um carinho maravilhoso para com todos nós, mas eles têm uma esperança na infância que é algo maravilhoso, como em todas as pessoas. Mas o período infantil, que é esse período em que a florzinha está começando a desabrochar, né? Então, Emmanuel nos traz o seguinte: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Passada a época infantil, credora de toda a vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico e material. Associando essa fala, o que a gente traz? Emmanuel está falando aí que o período infantil, ele é o período que a criança mais absorve as coisas, questões do meio, né? E é uma coisa que a gente aprende também, enquanto professores, que nós somos ali, quando a gente traz as questões na escola também, com as crianças, de convívio social, de respeito ao próximo, né, de carinho, de amizade, entre tantos outros temas, de amor, amor aos animais também. Neste período infantil, os teóricos, eles falam também que é o momento em que a criança está absorvendo tudo do meio. Então, embora ela traga aquelas questões, ela está ali recomeçando. Então, é possível a gente integrar, né, e plantar ali e regar a sementinha, trazendo todas essas questões para o dia a dia e na evangelização também. Então, eu achei maravilhoso, e quando você leu o Emmanuel, eu falei assim, vixe, tá tudo certo, é isso mesmo, é a conexão, né? Para você Pois ver. é, eu não tinha lido, aí eu falei, não é Mei. Quando eu olhei, eu falei, não, é Mei, é Emmanuel. Exatamente. E aí, juntamente com isso, eu encontrei uma pesquisa que foi feita nos últimos 100 anos para a gente entender qual que é a importância, que é muito importante a gente não deixar de lado a infância, né? Que é o período mais propício para a gente poder ensinar da maneira correta, né? Para a gente trazer esses valores
para as crianças, essa conexão também com Jesus através da evangelização. E essa pesquisa, ela mostra que a primeira infância, ela é o período decisivo. Ela foi feita últimos 100 anos de pesquisa. Então, eles fizeram durante 100 anos essa pesquisa e ela diz o seguinte, que a primeira infância, ela é o período decisivo na formação da personalidade, do caráter e do modo de agir do adolescente e do adulto. Então, a gente fala assim, não, deixa crescer que depois eu vou ensinar do jeito certo. Não, já ensina desde pequeno, porque a gente já está plantando. Quando eles crescerem e estiverem adultos e adolescentes, né, vai só render frutos. Então, já tem que começar dali. E aí, a pesquisa diz o seguinte, que é mais fácil nós conseguirmos transmitir às crianças os valores e os fundamentos de cidadania, cultura e paz, dentre tantos outros valores, pois elas estão nessa fase em que absorvem tudo. E então, vem de encontro com o quê? Com o que a evangelização traz também, né? E aí, todo este... Agora dá para entender porque que a gente começou lá da reencarnação, né? E veio aos pouquinhos, trazendo, para chegar nessa primeira infância, que é algo maravilhoso, né? E eu costumo pensar, né, sempre que eu converso às vezes com as pessoas, que as crianças, elas são uma sementeira. E ontem a Lisandra falou isso e me tocou profundamente, porque não tem como a gente falar de outra forma. O que é uma sementeira, né? Você, os pais, nós, enquanto pais, nós somos o portal para que essas sementinhas venham para o planeta Terra. Depois que elas estão aqui, elas vão recebendo tudo o que há de melhor deveria, né, acontecer, para que elas se constituíssem enquanto indivíduos, né? Então, a evangelização vem contribuir para que isso aconteça, com esses valores, né, em que a gente trabalha com as crianças, na evangelização. E assim, a semente é uma sementeira e precisa ser regada. Sim. O que você vai dar? Que tipo de adubo que você vai colocar ali, né? Exatamente. A gente precisa dar amor, dar carinho, paciência, que às vezes é difícil, né? Sim. A gente quer ser humano, às vezes, até com os próprios filhos, né? Eu costumo dizer que eles nos ensinam tanto quanto a gente a eles. Então, ontem a Lisandra até falou isso e eu me identifiquei demais, que é uma relação de professor-aluno, né? E os dois trocam de lugar, porque a criança muitas vezes ela vem nos ensinar. Eu costumo dizer que os pequenos lá da evangelização, quando eu estava lá lecionando, trabalhando com eles, que agora a gente está afastado, mas a gente está com um projeto de historinha aos sábados ainda, mas continuam as perguntas, viu? E aí eu costumo dizer que essas perguntas me colocam para aprender também, porque eu tenho que pesquisar para falar correto, para falar certo para eles. Então, é esse processo maravilhoso. É uma escola eterna, reencarnação, família, né? Evangelização. É uma escola eterna. A gente está num planeta escola, né? E o aprendizado Exatamente. É engraçado porque, assim, a evangelização infantil, né? Que oportunidade riquíssima de você construir um lar harmonioso através da evangelização. Mas se observar, ontem a gente até falou sobre isso, muitas pessoas não estão em busca da evangelização, elas estão em busca ainda do fenômeno. Elas estão em busca... E aí, se você ainda está muito ligada na parte fenomênica, você vai... Como você vai levar seu filho? Né? Eu fico... Nas casas que eu já tive a oportunidade de frequentar, é muito bem colocado, como a Lisandra disse ontem. As pessoas têm a visão, toma aqui meu filho, eu vou ali para a palestra, você fica aí com meu filho. E não há integração família evangelizador. O que você está trabalhando? Como é que eu posso auxiliar? O
que eu posso fazer para ajudar, para despertar o interesse do meu filho, né? Porque às vezes eu consigo falar muito bem para adolescente, para adulto, para terceira idade, mas para criança talvez eu tenha uma dificuldade. E não significa que por eu ser mãe, por eu ter 10, 15 filhos, que eu tenho essa habilidade para despertar neles o interesse genuíno de seguir aprendendo, né? Então, eu acho a evangelização a coisa mais sensacional, de verdade. De verdade. Não é puxar seu saco, nem da Lisandra, Não, nem da... Não é isso. eu estou engatinhando ainda nesse processo de evangelização, estou aprendendo tanto, é o que eu falei. Embora eu sempre tenha frequentado casa espírita desde os meus 6 anos de idade, fui em evangelização, fui na mocidade, depois eu me afastei, porque isso acontece com muitos jovens que frequentam casa espírita, né? Eles acabam se afastando, e aí eu precisei voltar porque estava me comprometendo eu não trabalhar. E aí foi quando o pessoal da casa em que eu frequento falou, olha, você não quer vir aqui de domingo? A gente tem um trabalho de evangelização. Eu fui morrendo de medo, né? Porque eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Porque é sempre assim, né? Chega pra gente, a gente fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? E É aí verdade. foi uma experiência maravilhosa e eu me identifiquei demais. E eu comecei a ter um olhar, né? Exatamente o que você falou a respeito da gente entender que a evangelização ela é uma educação espírita. A criança ela não está ali para ficar brincando, ela está ali para poder receber os conteúdos, para que a gente trabalhe isso com elas, e é de suma importância que a família esteja presente sim nesse processo. Porque afinal de contas, a família, ela é o primeiro local que a criança escolhe para reencarnar, né? Então, a família, ela tem sim o compromisso com aquela criança de também trabalhar esses valores e de trazer o espiritismo para dentro de casa, né? Não ficar esperando, eu vou esperar até sexta-feira para eu tomar um passe, para tudo passar, né? Porque a gente tem, o que você falou, é a questão do misticismo, a gente tem que começar a desmistificar. Claro que é uma bênção receber o passe fluídico, né? A gente recebe aquele bálsamo, mas eu preciso continuar, eu preciso trazer isso para dentro da minha casa, eu preciso modificar os meus pensamentos, a forma como eu lido com o meu esposo, ou como eu faço com o meu filho. Mas nós somos muito falhos ainda, né? Tem Sim, dia sim. a gente quer sair correndo, jogar tudo. Ainda mais nessa pandemia que tá todo mundo dentro de casa, não pode sair para nada. Outro dia eu falei para ele, gente, por favor, 5 minutos sem me chamar. Só 5 minutos. O meu filho, da hora que eu acordo, ele está grudado em mim. Ele é apegadíssimo. Assim, eu tô andando, ele já vem grudando e eu tenho que ir fazendo tudo com ele. É o meu Não, exercício de paciência. Tô exercitando a sim. paciência com ele. Não, e assim, eu fui ao banheiro, aí a minha menina veio. Já passou 5 minutos, mamãe? Eu já posso falar mamãe de novo? Aí veio atrás dela os 2 cachorros, os 2 gatos e o Pedro. É Eu falei, assim. falta só o Bernardo, né? Ah Ô, lá. mamãe, eu posso ir lá colocar ele na cadeira e Tá trago ele. vendo? Eu falei, não, vamos, eu vou. Você não vai pegar ele e colocar na cadeira? Não seja Enfim. por isso, vamos todos, é assim. Então a gente É, tem, né, esse compromisso aí com esses pequenininhos, que embora sejam espíritos vivenciados como nós, estão aí no seu corpinho, no seu recomeço, e a família ela é o principal sim. norteador, a principal estrutura para qualquer criança. E na escola, como que a gente faz? A gente chama o pai para reunião, né? A evangelização, por que não também? Então, a gente tem que Exato. começar, né, a ter... Eu converso muito com as minhas amigas evangelizadoras, eu falo assim, gente, a gente está vendo tanta coisa que depois que nós voltarmos, nada será como antes. Até a forma da gente olhar, né,
igual essa questão que você disse mesmo, de nós termos esse contato maior com a família, é importante, é necessário. A historinha que a gente está fazendo com as crianças de sábado, que foi a mesma coisa, né? Vamos começar um projeto? Aí elas falam, vamos, todo mundo topou. Eu falei, nossa, mas será que a gente vai dar conta? E deu tudo certo. E está sendo assim um trabalho maravilhoso. As mães estão participando com as crianças, inclusive tem mãe aí assistindo a live, né? Ai, que bacana. Eu já vi, parece que tem, Ismael, acho. Olha, eu não enxergo. Eu vi aqui, eu vi. Eu tenho 8 graus de miopia, então eu não enxergo mesmo. Eu tô de lente. A Kelly. A Kelly é uma amiga querida e amada, uma irmã de coração, que está com a gente nesse projeto também, que a gente conta a historinha com as crianças. Eu acho que a Beth também, eu vi a Beth, eu vi a Lilian também, que é mãe de dos pequenininhos. E elas comentam o seguinte, que as aulas estão sendo excelentes, porque está servindo para elas também refletir. Que bom, eu falei, serve para nós todos, né? Serve para mim, enquanto evangelizadora, serve para as crianças e elas comentam isso, né? Que para a gente continuar não para não, que está sendo muito bom para todo mundo. Então, e aí eu percebi que a gente precisa ter, né? Para você ver como nada é por acaso, que essa pandemia aconteceu e a gente está vivendo uma situação, mas ao mesmo tempo ela está trazendo tantos despertares, né? Que acredito eu ser necessário para a próxima etapa. O nosso planeta ele vai ser diferente quando a gente voltar à ativa, né? Quando a gente pôr o pezinho para fora de casa, ele já vai voltar transformado. Já. E a gente vai regando essas plantinhas, e você falou, né? O que a gente pode fazer? Pode falar, você ia falar? Não, essa pandemia, ela nos impôs, né? Algumas novas ferramentas, novas velhas ferramentas, porque a gente já tem a tecnologia aí há um tempo, mas agora de maneira aliada, de maneira próxima. E à medida que a gente vai conversando, eu vou pensando aqui nas coisas. Tem locais que não permitem essa aproximação, né, das famílias, não permite, não porque não confie, mas porque não entende a necessidade. E olha que preciosidade. A tecnologia está aproximando, né? Você está falando aqui, muitas pessoas não tinham talvez ouvido dessa forma. Muitas pessoas talvez não dimensionassem a importância da evangelização, inclusive no ventre. Até antes de você conceber o seu filho, quando você já se organiza, você já vem vivendo a sua vida pautada, né, nos passos do Cristo, é natural ou tende a ser mais natural que você carregue os seus filhos para o mesmo caminho. E isso é muito bacana, sabe? É muito bacana. Então, que bom que as mães estão podendo se aproximar mais e se descobrirem excelentes mães naquilo que elas podem oferecer e promissoras evangelizadoras. Isso é bacana demais. Isso que você falou é muito legal. Promissor. Aliás, eu já estou vendo umas sementinhas em várias mães, que às vezes a casa espírita, né, falta trabalhador, principalmente na evangelização. E aí eu estava assistindo até uma live que uma amiga me mandou, acho que era seminário, e falando exatamente isso, que elas pegavam as mães e começavam a trabalhar com as mães e elas iam sendo futuras evangelizadoras. E elas comentam muitas vezes que as crianças fazem algumas perguntas, é o que eu te falei, as crianças de hoje em dia, elas fazem perguntas, né? Que assim, elas Sim. querem saciar aquilo que elas trazem, elas querem saciar. E aí elas fazem as perguntas e as mães comentam, né? Que procura mostrar, procura trabalhar em casa. Então isso é maravilhoso. É lindo demais. A gente vê por esse ângulo. Olha mexeu em tantas estruturas, né?
Sim. essa pandemia, ela mexeu, nos chacoalhou. Eu sinto assim, eu sinto que eu fui chacoalhada para ter um olhar diferente. A gente precisa começar a ter um olhar diferente, né? E a família, ela é o primeiro lar, né? Que a criança escolhe. E é o que você falou, quando a gente é espírita, principalmente, e eu mesmo desde os 6 anos eu não sabia. Fui descobrir que o meu filho estava sendo evangelizado quando eu li o livro. Olha só para você ter noção. Às vezes falta mesmo, né? O conhecimento, falta a gente ter acesso às informações para entender de fato como acontece. E aí, quando a coordenadora me deu esse livro, e eu li, e a espiritualidade, menina, ela tem uma tecnologia maravilhosa. Tem. Né? A gente nunca está sozinho, né, em momento nenhum. E quando se é feito um trabalho, como o que você está fazendo, como o da evangelização, nós não estamos sozinhas. Estamos ali sempre recebendo um suporte, um aparato da espiritualidade para que isso aconteça. Né? Então é maravilhoso. Eu separei aqui um trechinho do Herculano Pires, que eu gosto demais, e que ele tem um livro chamado Pedagogia Espírita, dentre tantos outros livros. Herculano é o máximo, né? Eu tenho gostado mesmo. muito. Nossa, demais. Dentre tantos outros, né? Acho que a gente vai viver e não vai conseguir ler todas as obras. Porque Gente, eu não posso nem mostrar o meu lado aqui da minha mesinha de cabeceira, que deixou de ser mesinha de cabeceira e agora tem um banco. Mas é uma obra mais maravilhosa e cada obra que a gente lê, a gente fala, meu Deus, né? A gente fica espantado com o tanto de coisa que às vezes a gente vai descobrindo. E ele diz o seguinte, ele não fala de evangelização, né? Ele não fala evangelização, ele fala educação espírita. Então ele já tem esse termo, que a gente traz como educação mesmo. Você está transmitindo ali para a criança valores, você está contribuindo como uma escola mesmo, só que é da doutrina espírita. Então ele pergunta o seguinte, o que é a educação espírita? E aí responde, é o processo de orientação das novas gerações de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. Então, o Espiritismo ele vem trazer, né, essa nova visão da realidade. E como que a gente vai trazer isso para as crianças? Adequando, organizando de acordo com a faixa etária, mas sempre buscando trazer a realidade, trazer a verdade, né? A sua forma mais lúdica possível, para que a criança ela já vai aprendendo desde pequenininha, né? Eu vou te falar que na minha época, quando eu era pequenininha, eu tô com 31 anos, né? E quando eu ontem, foi ontem. Há pouco tempo. Na minha época, menina, não tinha esse monte de livrinho que tem hoje contando sobre, né, as viagens, que o espírito sai do corpinho e vai viajar por aí. Então eu não tinha, a gente tinha ali outros livrinhos, mais do Chico Xavier, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, né? Então a gente tinha mais esses materiais. E hoje, para você ver que a geração está tão diferente, que até os materiais estão precisando começar a surgir para adequar, né? Porque eles vêm com essa ânsia de querer saber, mas eles perguntam às vezes, nossa, na evangelização eles falam todos são filhos de mães espíritas, mães que frequentavam a escola de paz também, lá no centro que eu frequento. E elas falam assim, nossa tia, essa semana eu senti uma presença assim, viu? Porque eu senti que tinha alguém perto de mim, né? E olha que maravilhoso, eles já têm uma sensibilidade diferente. Eu também, na minha época, sentia, só que eu morria de medo. Porque eu nunca recebi dessa forma, né? Que a gente não anda sozinho, né? Então, trazer isso, a criança não precisa ter medo disso, ela precisa entender. É natural, né? Natural, né? E a gente, trazer de forma natural. Exatamente. Procura trazer através de brincadeiras, de jogos, de desenhos, de figuras, histórias, mas trazendo para que a criança ela compreenda, né? De forma natural. Você falou de brincadeira, o lúdico, mas sempre com assunto muito sério.
Sim. São assuntos muito importantes e muito sérios. Como a Lisandra disse ontem, vai lá, conta uma historinha. Não, não é. Não é contar uma historinha. E eu convido até alguns, não necessariamente os pais que aqui estão, mas para criar, para tentar, ou até os pais que estão aqui, que não são evangelizadores, para tentar construir uma pequena história lúdica para ensinar seu filho o que é Deus, quem é Jesus e como nós chegamos até aqui, de maneira lúdica. Eu tenho certeza que vai dar um nó. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tá. E aí? Não, mas é a causa primária. Primária, primeiro. É ele que vem. Mas quem é ele? Ele é ele. Exatamente. Enfim, dá um nó, sabe? Dá um nó, com certeza dá. E aí você se toca. Caraca, é muito importante a evangelização. Exatamente. Você sabe que quando eu comecei, eles chegavam lá e falavam assim, tia, Deus é Jesus? Deus é Jesus. Então eles achavam que Deus era Jesus. Eu falei, não, gente, então vamos. Aí eu fiz uma aulinha só de Deus, e aí eu trouxe para eles entenderem que Deus a gente sente que ele existe nas obras dele. Porém, a gente não vê, né? A gente não vê a pessoa dele, a inteligência dele, a gente vê nas obras que ele nos deixou. Né? Então a gente vai trazendo, e aí expliquei sobre Jesus. Né? E aos pouquinhos eles foram entendendo que há essa diferença. Porque há essa diferença, Sim. né? Sim. Jesus, Sim, exatamente. Nosso governador querido, maravilhoso, que está aí no barco, no leme, nos conduzindo, e Deus, nosso Criador, né? Com essa inteligência maravilhosa que a gente não tem nem noção, né? De tudo que acontece. A gente não tem. Eu acho que é até bom, sabe, não ter a dimensão do todo, porque é muito perfeito. É muito, muito perfeito. Mas é engraçado porque quem é Deus? Quem é Jesus? Menino, peraí, agora não dá não. Agora eu vou fazer outra coisa. Imagina. Porque são perguntas, né? Igual teve sábado agora, a pequenininha que falou assim, olha, tia, o nosso anjo da guarda, ele tá dentro do nosso corpo? São perguntas que tem uma lógica, né? Tem uma lógica, claro. Onde que fica o meu anjo da guarda? Então, eu sinto ele, mas ele tá dentro de mim? Onde que ele tá? E aí a gente explica de uma forma lúdica, né, para criança, que não, né, que o anjinho da guarda ele está sempre do lado, pertinho, e que a gente alimenta ele com oração, com pensamentos bons. Então a gente vai trazendo da melhor maneira para que a criança traga para o mundinho dela. Porque não adianta eu pegar o livro dos espíritos e começar a estudar com a criança, né? O que é o espírito, né? Não. Definitivamente. Não dá. A criança, ela está num estágio ainda dos seus processos de educação, do seu processo de desenvolvimento, que a gente chama de cognitivo. Então, neste processo, a gente tem que respeitar a condição da criança. Então, pegar o tema... E às vezes você fala assim, não, às vezes o pai quer entender ou quer trazer para a criança. Hoje em dia, a gente tem o Google, né? Nós temos o YouTube. E com essa pandemia, está surgindo cada material lindo e maravilhoso produzido pelos evangelizadores, porque essa necessidade, dessa urgência, não é só nossa. Todo mundo que eu converso está sentindo isso. Então, está sendo maravilhoso, porque está surgindo materiais assim lindos em que os pais podem usar e trabalhar com as crianças através de historinhas, né? Através de desenhos, através de fantoche. E assim a gente vai trabalhando com a criança, sempre trazendo para o mundo dela, jamais esquecendo que ela é uma criança, embora o espírito seja antigo ali. Agora ela está como criança. Então a gente tem que trabalhar. Pera, vai cair. Deixa eu cortar. A gente volta, você conclui e faz a prece. Tá bom?
Tá Ó, certo. o filho da Kelly perguntou para ela se ela fosse Jesus, o que que ela ia fazer? Imagina? Misericórdia. Uma garota. O pequenininho dela, ele é nossa evangelizando também. Menina, mas é cada pergunta Ó, me bota voltamos, para já aprender. voltamos. Já voltou?